Quantos são os valores distintos de n, para os quais 102 é menor ou igual a n, que é menor ou igual a 202, e n é a quantidade de lados de um polígono convexo, cuja soma dos ângulos internos resulta num quadrado perfeito? A primeira coisa que a gente vai fazer nessa questão é lembrar a soma dos ângulos internos de um polígono de gênero n, que no sistema sexagesimal é 180 que multiplica n menos 2, quando a gente adota como medida angular o grau, tá? Eu vou botar sem a bolinha do grau, porque é uma questão de teoria dos números. Ele fala em quadrado perfeito e tal. E ele também diz que o gênero do polígono é um número maior ou igual a 102 e menor ou igual a 202. Mas eu quero chegar aqui, ó, eu quero chegar na soma dos ângulos internos, que ele diz que é um quadrado perfeito. Então, eu vou subtrair 2 a cada membro dessa desigualdade, para me aproximar daquela fórmula da soma dos ângulos internos. 102 menos 2 dá 100, que é menor ou igual a n menos 2, que é menor ou igual a 202 menos 2, que dá 200. Agora eu vou multiplicar 180. Então, eu tenho 180 vezes 100 é menor ou igual a n menos 2 vezes 180, 180 n menos 2, que é menor ou igual a 180 vezes 200. Ora, eu quero que isso aqui seja um quadrado perfeito. Então, eu estou vendo que o meu quadrado perfeito, que é a soma dos ângulos internos, tem que ser múltiplo de 180. Então, vamos ver os fatores primos do 180, não é verdade? Vamos lá. 180 fatorando, divididos por 2, inicialmente, que é o primeiro fator primo, dá 90. Por 2 de novo, 45. Não dá para dividir por 2, vai por 3. Dá 15, por 3 dá 5. Não dá para dividir por 3, por 5 dá 1. Então, está aí fatorado. 180 é 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5. Poxa, se 180 tivesse um 5 ao quadrado ali no final, já seria um quadrado perfeito, né? Mas não é, O que eu posso dizer é que esse meu quadrado perfeito é 180, que é 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 5, vezes n menos 2. Isso tem que estar entre 180, que é 2 ao quadrado, 3 ao quadrado vezes 5, vezes 100, e 180, que é 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 5, vezes 200. Legal? Mas isso aqui tem que ter em mente que isso aqui tem que ser um quadrado perfeito. Mas para ser um quadrado perfeito, os fatores primos têm que estar todos elevados a expoente par. E o 5 está elevado a 1, não é verdade? Opa, para que fique com expoente par, a gente vê de cara que esse n menos 2 tem que ter um fator 5. Ah, legal. Então, eu chego à conclusão que o meu n menos 2 tem que ter um fator 5. É 5 vezes alguma coisa. 5 vezes o quê? 5 vezes um quadrado perfeito, que eu posso chamar de x2. Porque aí, se eu tenho aqui um fator 5 no n menos 2, aqui vai ficar 5 ao quadrado. E se ainda tem um x2 aqui dentro, vai ficar todo mundo elevado a expoente par. Não é verdade? Então, eu vou garantir que a soma dos ângulos internos vai dar um quadrado perfeito. Daí eu chego à conclusão que a soma dos ângulos internos é 2 ao quadrado, agora, 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 5, vezes n menos 2, que dá 5x2, então vai ficar 5 ao quadrado x2. Isso aqui vai ser maior ou igual a 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 5, mas eu poderia botar o 5 ao quadrado de novo aqui, né? Vou botar aqui, transformar esse 5 em 5 ao quadrado. Para isso, eu tirei um 5 do 100, né?
Então, 100 dividido por 5 deu 20. E aqui vai dar 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 5. Vou tirar um 5 do 200. Então, vai ficar 5 ao quadrado vezes 40. Opa! Agora, se eu dividir essa inequação toda por 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 5 ao quadrado, eu vou chegar à conclusão de que o meu quadrado perfeito tem que estar maior ou igual a 20 e menor ou igual a 40. Ora, só existem dois quadrados perfeitos maiores ou iguais a 20 e menores ou iguais a 40. Então, meu x2 tem que pertencer ao conjunto 25, 36. São os dois únicos quadrados perfeitos de 20 até 40. Mas você está vendo que para cada valor de x2, eu tenho um valor de n, não é verdade? E para cada valor de n, eu tenho um valor para a soma dos ângulos internos do meu polígono, não é verdade? Opa! Então, se para cada valor de x2 eu tenho um valor de n, ele quer saber a quantidade de valores de n. A quantidade de valores de n é 2. Uma para cada valor de x2. Legal? Ótimo. Se eu quisesse, por exemplo, descobrir os valores possíveis para n, eu teria aqui o seguinte, vamos aqui um pouquinho para o lado. Para x2 igual a 25, eu tenho que n menos 2 é 5 vezes x2, que é 25. Estou usando essa formulinha aqui de cima. E aí eu tenho que meu n menos 2 é 125, meu n é 127. Eu não precisava disso, eu já marquei minha opção. E se meu x2 for 36, meu n menos 2 é 5 vezes 36. E 5 vezes 36 é 180. N menos 2 é 180. Meu n vai ser 182. São os dois valores possíveis para o meu n, certo? Então, nós vimos que essa questão chamar isso aqui de geometria eu acho um pouco demais, tá? É uma questão de teoria dos números. A gente usa muito pouca geometria para fazer essa questão. É uma questão, na verdade, para analisar quadrado perfeito, para analisar números primos e fazer hipóteses para você construir o quadrado perfeito. A soma dos ângulos internos foi só o pretexto para a gente chegar numa questão de teoria dos números. Que era interessante, por exemplo, você já trabalhar com o intervalo desde o início, trabalhar com a inequação e construindo passo a passo a inequação até chegar na soma dos ângulos internos. E depois que você tinha a soma dos ângulos internos, você sacar que o 180, que está ali do lado, é quase um quadrado perfeito. Só falta o fator 5. E aí o n menos 2 tem que ser múltiplo de 5, vezes outro quadrado perfeito, para continuar sendo a soma dos ângulos internos um quadrado perfeito. Daí para diante era só jogar com hipóteses dentro do intervalo que a gente tinha. Legal? Questão boa, questão para quem treinou essa parte aí de teoria dos números, não considero uma questão fácil não. Deve ter sido uma questão com índice de erros bem razoável, principalmente por trabalhar com intervalo grande, de 102 a 202, intervalo alto, não dava para ficar chutando valores. Legal? Vamos agora para a questão 5.